Que cu é esse? Quem quer, cai dentro dele. Primeiro põe um pé, põe outro, depois cai dentro. Mas que cu aconchegante. Parece um apartamento. É com essa frase de Linda Quebrada que hoje venho entrevistar uma das mais famosas crossdressers do YouTube. Rita Von Hunt. Eu tô dando essa pausa pra, na edição, pôr um Rita Von Hunt. Anotado. É a Dakota quem edita. Aliás, é isso. A nossa produção é muito pequena, assim. Ele me alimenta, ele usa o microfone, a câmera dele, a casa é dele. Dynamic Duo. Sim. Aí eu faço as montações, eu que edito, eu que... É um saco. Fica muito autoral, Sim. mas é fundamental. Inclusive todo o design do site, as aberturas, as ilustrações, tudo eu que faço, porque eu gosto muito de tomar conta disso tudo. E eu acho que a drag, ela é 90%, 70%, 90% visual. E aí, se alguém toma conta do lado visual da drag, ela se perde. Sim, e fica uma coisa não autêntica, que nem quando a RuPaul... Sim, quando a RuPaul mudou de maquiador... A gente tem dificuldade de entender o que tá acontecendo. Porque, por mais que seja uma ajuda de um maquiador, um figurinista, os dois estavam juntos desde os anos 90. Então a RuPaul é um projeto dos três. Na hora que sai, ficou estranho. É engraçado, porque... Você tá falando um negócio que eu acho que poucas pessoas se atentam primeiro e que é muito nítido depois que você sabe, que é o seguinte: o RuPaul Charles, ele é um comunicador exímio e um ator fenomenal. Sim. E ele faz drag. É uma mídia por qual ele trabalha. Mas se você vai pegar a drag dele lá quando ele fazia genderfuck ou quando ele fazia boate em Nova York, mas onde ele nasceu, que é San Diego, Califórnia. Sou péssima com geografia. E... Eu só tô concordando. Nova York, é claro. Não, eu sei que ele mudou pra Nova York, mas ele nasceu em San Diego. Aliás, eu sei disso porque, como vai ficar só no vídeo mesmo, não vai causar nenhum... Eu fui convidada para traduzir o livro dele no Brasil, então eu estou traduzindo Working It, The Pursuit of Life. É verdade? É verdade. Que arraso! You better work! Mas então, eu sou dada a digressão. Quando a RuPaula era só a drag dela, sem ter esse time de visual por trás, era uma coisa. E depois é outra completamente diferente. Sim. Aí quando a gente troca o maquiador, ou troca o stylist, troca a peruca, a gente fica olhando pra ela assim... Tem alguma coisa fora. Não era a persona que eu conhecia, né? Tem esse E não é nenhuma questão de técnica, tipo, não sabe maquiar. Não tem nada. É mínimos detalhes que faz parte da coisa. E é o nosso costume com a coisa. Sim. Porque a Raven é uma puta maquiadora, a Delta faz perucas maravilhosas, mas não é a RuPaul que a gente tá acostumado a ver. E eu sinto que quando o Matthew, ou Matu, fazia... tinha uma plasticidade que você nunca percebia que ela estava maquiada. Sim, era uma coisa muito natural, era um brilho que vinha de dentro, não era um contorno marcado. Sim, e mesmo os côncavos de olho e a sobrancelha, que é muito exagerado, né? Mas ele fazia de um jeito que era um exagerado, que cabia e ficava natural. Que não era aquele risco preto de lápis marcado, era tipo levemente. Que a gente tá falando só de RuPaul. Só de maquilagem. Drag não se resume a RuPaul, vamos conversar então, a RuPaul. E aí, a RuPaul? E a temporada? By the way, a gente precisa contar pro pessoal de casa que a gente nasceu na mesma cidade, se formou na mesma coisa, trabalhou com a mesma coisa, é professor. Era professor. Língua inglesa, você parou? Parei. Seremos professores de língua inglesa e fazemos drag. Sim. E a nossa drag parece para um caralho. A gente pegou mesmas referências bem... A gente é a mesma pessoa inserida em dois contextos, eu acho. Né? Eu vi você falando uma coisa que eu concordo bastante. Que drag, ela tem uma dinâmica muito próxima do palhaço.
Eu acho isso muito interessante, porque tem muita gente que fala que drag é um personagem, que é uma pessoa fora. E a gente já trabalhou com teatro, né? Thespians as we are. Eu sinto que o personagem é uma coisa muito distante, muito paralela. Sim. Quando a gente vai fazer um personagem tal, você vê a sua visão daquele personagem. Sim. A drag vai muito mais de dentro pra fora. Sim. A gente pega nossas experiências e bota naquela criatura. Sim. E o palhaço, ele é muito sobre você abrir mão de alguns tabus que você tem. Sim. E encarar uma criança interior. O que você acha que a gente meio que abre mão pra ser drag? Eu sinto que... é uma boa pergunta, mas eu tenho medo, porque eu sempre respondo a primeira coisa que me vem na cabeça. E aí agora eu estou treinando a nunca responder a primeira coisa que me vem na cabeça, porque é sempre falso. Sabe, a nossa primeira resposta, ela nunca é 100% verdadeira. A gente aprende isso no design, nunca faça a primeira ideia que você teve. Exatamente. Como complementa. A construção do palhaço, né, por exemplo, uma oficina de palhaço, uma oficina de clown, ela visa que você descubra o que existe de engraçado em você, o que existe de não engraçado em você, o que existe de curioso e põe uma lente de aumento. A drag talvez ela caminhe por aí também com um debate talvez de gênero, de sexualidade, mas sempre de humor, de voz, de postura e tal, que a gente analisa e performa. O que a gente abre mão para fazer drag? Pode ser abrir mão de uns privilégios Com também? certeza, mas o que eu tenho mais pensado hoje na minha vida e discutido com os meus amigos e visto com os meus amigos é que eu, depois que fomos fazer o programa e tal, meu círculo social se expandiu e hoje eu tenho amigos que eu fiz através da Rita, né? E todos eles gostam muito do Guilherme e detestam a Rita. Então eu acho que existe algum lugar que a drag tem os nossos defeitos, sabe? Sim. E talvez soe maluco pra quem tá escutando isso, mas pra fazer a drag talvez a gente abra mão das nossas qualidades. Porque a drag, ela é um bicho que onde tá, ela precisa ser o centro das atenções, ela rouba tudo pra ela se apropria, ela violenta e normalmente nós lutamos contra isso. Sim. A drag vai lá e fala, sim! Ótimo. Talvez isso. essa seja a resposta que eu possa dar. Usam muitas coisas que são consideradas boas, que ajudam uma drag queen, tipo um ego muito forte. Uma drag queen sem confiança, sem ego, é ruim. Vamos usar essa palavra. É ruim. Ninguém quer ver no palco uma pessoa tímida. Não. Não Ninguém tem como. Ninguém quer ver no palco uma pessoa insegura. Até porque o carisma em si é o prazer de estar no palco. O que faz uma pessoa gostar de ver o que você está fazendo é você estar gostando. Exatamente. É essa troca de energia entre público e ator. Performer. Com certeza, com certeza. O meu canal surgiu por uma falta de espaço. E com o canal me fazendo cada vez mais drag, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu sinto que eu solidifiquei mais a minha persona. Com certeza. Que eu descobri mais o que a Dakota é. Você sente o mesmo com o tempero? Que engraçado, que legal também. É mais uma coisa sobre a qual eu nunca tinha parado pra pensar. Primeiro que, quanto mais a gente faz, mais a gente sabe fazer. Sim, em qualquer aspecto de drag. Qualquer aspecto. Em qualquer aspecto da vida, né? Sim. Quanto mais você escreve, melhor você escreve. Quanto mais você edita, melhor você edita. Quanto mais você dança, melhor você dança. E eu não sou muito... Eu não quero falar proativa porque eu detesto essa palavra. Como chama quando você pensa e vai e faz? Iniciativa... Pau na mesa, eu diria. Então, eu não sou muito pouco, eu sou muito pouco, então, e eu fico muito dentro da minha cabeça. Então, os meus planos, os meus projetos, os meus caminhos, assim, eles sempre aconteceram porque alguém falou, vá, sabe? Eu tenho esse defeito bizarro que é uma espécie de uma letargia eterna. Talvez se eu dependesse única e exclusivamente de mim, eu não faria nada, né? Mas como a vida me presenteou com muitas pessoas que tinham talvez essa proatividade ou essa... eu fui fazendo. O tempero é assim. O tempero ele começa porque uma produtora
falou, vamos fazer. E aí, vamos fechar? O que você quer fazer? Aí eu falei, ai, sei lá, eu quero um canal de culinária retrô. E começou assim. E aí, da primeira vez que eu cheguei lá pra gravar um programa, a gente não tinha roteiro. A gente sabia que a gente queria fazer um canal de culinária e entrevista e que tivesse uma estética ou uma linguagem retrô, uma coisa meio Julie Child. Se eu tivesse dependido naquela época, e aliás isso é uma coisa que se você tá escutando isso, se você faz drag ou se você faz qualquer tipo de arte, a gente está vivendo uma era midiática. E se você não tem uma mídia, e se você não tem um lugar no qual você se advertise, como fala isso em português? I don't know. Se você se Promove? você não vai existir. Porque o mundo mudou. O mundo hoje é um mundo midiático e de autopromoção. Quando eu comecei a fazer o Tempero Drag, eu comecei a existir. Porque eu não gosto de boate. Same. Vai lá, dança, escuta música e bebe. Gosto, acho legal. Mas não é o meu... Como chama quando você faz alguma coisa parecida? Lazer. Passatempo? Passatempo, lazer. Não é o que eu gosto. Não é tipo assim, é sábado, o que a gente vai fazer? Vamos pra The Week. Essa frase nunca sairia de mim. Se eu tivesse ficado com uma cabeça de que drag e boate estão atrelados, eu nunca teria acontecido. Nunca teria feito. E aí eu fui fazer meu canal no YouTube, eu participei do Academia de Drags, e tudo que as pessoas me conhecem é fora das boates. Eu nunca digo não pra Blue Space, eu amo fazer... Porque assim, o que eu não gostava da boate era estar num palco sem luz, onde ninguém me via se eu tava dublando ou se eu não tava, se a música era I Love You e se eu estivesse fazendo, ia dar no mesmo pra quem estivesse assistindo. E assim, fazer show na boate, eu sinto que tem um ponto triste, que é o público que tá lá, na maioria das vezes não quer o show. Porque o show corta o barato, porque o show desalcooliza, porque o show corta a droga. Interrompe o... E tipo, a galera tá lá pra beber, dançar, beijar na boca, flertar ou usar droga. E aí você vai pra um show nesse lugar, é meio... Sabe? Sim. Eu acho bizarro que seja 2018 e que a gente não tenha no Brasil, tirando a Blue Space, tirando a Victoria House em Brasília. Claro que devem ter outros lugares no Brasil que eu desconheça, mas esses são os que eu conheço. Que não seja um lugar de show de drag. Um cabaré. Ou então, Bar cabaré. Você senta pra jantar, Sim. aí no seu jantar, como são as casas de tango na Argentina? Você não paga pra assistir o tango. Fui várias vezes. Vários tangos assisti. Lá você paga por um jantar, e nesse jantar existe uma taxa que é tipo um couvert artístico, que é o show de tango. Então, enquanto você está lá, sóbrio, tirando um vinhozinho ou um whiskinho, você tá lá porque você quer ver o show. Então, o jantar e o show, eles são a mesma coisa. Sim. É bizarro que no Brasil a gente não tem um lugar assim. E eu acho que até, eu penso igual, eu acho que é porque a gente vem também até certo ponto de teatro. Sim. Então muitas vezes eu quero ver um show, tipo, eu vou ver o show da Linda Quebrada, Sim. ver o show das Bahias do Cozinha Mineira, ver o show da Banda Uó, e eu me sinto desconfortável porque eu quero assistir o show, só que eu não consigo porque tem 30 pessoas à minha volta fazendo assim, pulando, as luzes estão passando na minha cara em vez de passar neles. Tem gente bêbada, tem gente fingindo que tá bêbada, que é uma coisa que eu detesto. E eu queria assistir, não estou conseguindo assistir, porque eu tô acostumado a sentar e ver e fazer assim. É por isso que a gente Muito é obrigado a ir pro Sesc. É. Assistir essas coisas, né? Mas é uma coisa que vocês, produtores culturais, ou sei lá, businessmen, homens de empresários, gente... Passou do tempo. Sim. A gente precisa de lugares para assistir os shows e não pra estar bêbado. Gente, tem um cachorro no apartamento. Rochelle, chill! Vocês me perdoem. E que mais? E depois disso? Muito bom esse ensejo. Muito obrigado. Desculpa. Sim. O crime é resultado dos excessos sociais. Sociais. Com certeza. Muito esperto esse cachorro. Né? Voltando lá pro início, você que tem um fazer artístico, faça. Sim. Porque alguma hora ele vai resultar em algo, assim. Se você almeja mesmo seguir algum tipo de carreira. Tem muita gente que se monta só por diversão. Mesmo. Se você almeja algum tipo de carreira, é bom você investir nessa coisa midiática e aparecer. Sim.
se o seu negócio não é boate, saiba que fora da boate também existe drag. Sim. Eu me sinto muito mais confortável dentro das peças que eu fiz figurante no Gaiola das Loucas. E eventualmente os figurantes assim, você faz um show no final de 8 minutos pra gente ter tempo pra se trocar. E foi assim. E eu me sinto muito mais confortável nesse aspecto, tipo, palco, luz, informação, as pessoas realmente estão olhando pra mim, eu posso levar a plateia em algum lugar. Sim. Porque quando a gente vai em casamento, a gente vai em festa, tem assim, vamos fazer um casamento? Vamos. Você só vai ali no meio da pista de dança. Eu cheguei no meio da pista de dança, eu falei, vou dublar disco inferno. Tinha 2 tia bêbada com uns poá em cima de mim, assim, tacando, você arrasa. Eu queria saber da sua história com teatro, que você é formada e você disse que você já fez, não hoje, né? Eu sei porque eu sou K-stop. Você fez há algum tempo quando você era mais nova. Como que foi? Eu estive em cartaz aqui em São Paulo. Sim, com aquele de improviso. Isso, em novembro, com o Melodrama da Meia-Noite, que aliás foi o trabalho com o qual eu encontrei a Rita. A Rita apareceu com o Melodrama da Meia-Noite. Fiz teatro a vida toda, desde criança eu estava nos grupos de teatro das escolas que eu frequentei. A gente fala frequentar uma escola? Eu estudei. Frequentar é muito... Eu ia lá de vez em quando. Frequentar a escola. Eu ia dar uma frequentada e ir embora. Frescava. Olá, estudantes, como vão? Agraciá-los-ei com minha beleza. Quando eu fiz... A história de verdade é essa, eu nunca falei em lugar nenhum, tô achando ótimo poder falar aqui. Quando eu tinha 17 anos, chega o maldito vestibular. E minha mãe era uma mulher, assim, muito à frente do tempo dela e muito erudita, talvez seja a palavra. E aí eu falei pra ela, olha, eu não sei o que eu vou fazer de vestibular. Ela falou, ninguém sabe, filho. Sabe? Todo mundo que você vê que tá fazendo qualquer faculdade não sabe por que tá lá. Sem contar que faculdade não define o futuro. E nem carreira, e nem porra nenhuma. Aí falei pra ela, olha, eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer. E ela falou o seguinte, presta tudo que você achar interessante. No que você passar, você vai. Eu prestei medicina na USP de Ribeirão. Deus me livre. Psicologia em algum lugar, cinema na Universidade Federal Fluminense, a UF, design de interiores na UERJ. Eu amo decoração, amo beleza, assim, sou muito por isso fissurado estamos nessas aqui. coisas. Bonitas. Prestei artes cênicas, talvez mais alguma coisa, eu tô lembrando dessas 5. Aí eu falei, foda-se, no que passar, passei. Adivinha o que aconteceu? Passou só em artes cênicas. Passei todas. Tomou? Eu acabei passando em tudo. Aí ela falou, você vai fazer medicina na USP? Não vai, joga essa fora. Juro, não tô brincando. Ela falou, você fazendo medicina, Guilherme? Vai tomar vergonha na cara. Você não gosta das pessoas. Aí ela falou, por que você prestou essa? Por que você prestou essa? E aí quando eu fui falar de por que eu tinha prestado artes cênicas, eu falei que era um caminho natural pra mim. Que eu tinha estado a vida toda no teatro e que era natural que pelo menos eu tentasse uma faculdade de teatro. Ela falou, então, esse é o caminho da vida. O caminho da vida é natural. Vá fazer essa. Que lindo isso. Minha mãe era foda. Minha mãe era muito foda. Ela é viva ainda? Não, minha mãe faleceu em 2012. Por isso que falou era, né? Vamos conjugar verbos. Minha mãe faleceu em 2012. Mas é muito recente, né? Eu parei agora pra falar 6 anos, mas parece que foi ontem. Sim. Então é bizarro. E aí eu fui fazer artes cênicas. Era essa a pergunta? E o seu quantas peças você chegou a fazer? Nossa, na escola eu todo ano fazia uma. E eu tô fazendo teatro desde a primeira série. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, fiz a faculdade. Enquanto eu fazia a faculdade, eu também fazia de 1 ou 2 por ano. Aí eu fiz 4 anos de faculdade.
Então, Dá algumas, eu não sei contar. Eu tenho problema com o número, uma coisa do bloqueio matemático. Dá um número aí qualquer. e qual peça que você mais gostou de fazer? Outra pergunta maravilhosa que eu nunca falei. Tem uma peça com a qual eu tenho uma história, que é Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Foi a primeira peça que eu fiz na vida, na primeira série. Eu estava no colégio bilíngue. Foi a última peça que eu fiz antes de sair da escola, quando eu estava no terceiro colegial. Foi pelo Liceu Albert Sabin. Quando eu estava no Rio de Janeiro, na Unirio existe uma coisa chamada prática de montagem. Porque o curso de artes cênicas lá se divide em várias frentes. Uma das frentes é direção teatral. Para quem apply for direção teatral, se candidata à direção teatral, você precisa fazer 4 práticas de montagem. Então, como diretor, pela universidade, você precisa dirigir 4 peças. E aí o Léo Hinkel, que é um diretor hoje no Rio de Janeiro, na época era aluno da Unirio de direção teatral, decidiu que ele ia fazer Sonho de uma Noite de Verão, mas como uma peça de terror. Porque quando você para pra pensar na história, é um bando de adolescente que se perde numa floresta antes de Cristo, né? Mais ou menos no século 3 ou 4 antes de Cristo, porque tem a Hipólita, tem o Teseu, então é na época da tragédia grega. E é um monte de adolescente que se perde numa floresta e de repente começa a aparecer uns gnomos, umas fadas, Sim. Então é um negócio. Começa a brincar com o sentimento dele e um gostando do outro, é ótimo. E tipo, sonho de uma noite de verão, porque no final é tudo tão bizarro que ninguém sabe se estava acordado ou se estava dormindo. E tem aquela a frase do Puck, a frase final, e tem If we shadows have offended, think but this and all is mended. E aí ele decidiu o que ele ia fazer. Aí eu falei, caralho. Aí eu fiz teste, passei no teste. E a primeira vez que a gente montou eu era o Oberon, que é o rei dos duendes. A última vez que a gente montou na escola eu era o Oberon, o rei dos duendes. Quando eu fiz o teste pra essa, ele me colocou de Bottom, que é o chefe dos trabalhadores. O fundilho, na tradução da Bárbara Eleodora. E aí, menina, fizemos, a peça fez um sucesso tão bizarro que o CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, chamou a gente pra ficar em cartaz no CCBB. Que arraso! A gente foi indicado pra todos os prêmios de teatro que teve naquele ano e eu levei o prêmio de melhor ator. Arrasou! E aí eu falei, olha, obrigada Shakespeare. Temos ali um negócio, eu e ele. Eu gosto muito do trabalho que você faz. Eu sou seu fã da primeira vez que eu bati o olho em você sabe Obrigado, disso. bicho. Eu também. Sou muito seu fã, gosto muito do seu trabalho. É incrível essa conversa que a gente teve, é incrível todo o seu conhecimento e toda essa bagagem que você tem, que você leva pra sua drag. Eu acho isso muito importante. Não ser um trabalho raso, ser um trabalho realmente com muita bagagem. Rita, Oi, amor. essa conversa foi ótima. É sempre bom falar com gente de arte. Mas incrível. se o pessoal tá gostando dessa conversa, o que eles podem fazer? O que eles podem fazer? O quê? Rita e eu vamos continuar essa conversa no canal de quem? De Rita Von Hunt, o Tempero Drag. Exatamente. Se você quiser o vídeo 2 desse papo, você vai lá pro meu canal. Agora vai aparecer um link em algum lugar. Vai. Eu que coloco, vai aparecer assim. Vai aparecer aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui. Faz assim, Rita. Agora vamos jogar o link uma pra outra, vai. Ai, link! Ai, outro link! Muito obrigado, viu? Obrigado a você, meu amor. Prazer. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, Vai. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de se inscrever no canal. de curtir o vídeo. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá.